Você se lembra daquela época em que não existiam smartphones e as pessoas precisavam de um telefonista para fazer uma ligação? Ou quando os leiteiros entregavam leite fresco na porta de casa todos os dias? Dos vendedores de pães que percorriam as ruas das cidades com carroças para entregá-los bem quentinhos nas casas todas as manhãs? E o lanterninha, que atrapalhava as paqueras no escurinho do cinema durante os filmes? Essas e muitas outras profissões marcaram a história, mas com o passar dos anos foram desaparecendo. Neste vídeo, vamos fazer uma viagem no tempo e descobrir 10 profissões antigas que não existem mais ou que estão desaparecendo. Prepare-se para dar boas risadas e descobrir fatos incríveis sobre as profissões de antigamente. Operador de telefonia. As centrais telefônicas eram comuns até a gradual digitalização do serviço, por volta da década de 80. Num passado não muito distante, era preciso que uma telefonista intermediasse a ligação telefônica entre duas pessoas. Diferentemente do telemarketing, eram as pessoas que ligavam para as telefonistas para realizar chamadas de longa distância e outras tarefas. Mas a profissão já extinta diz respeito às centrais encarregadas de completar a ligação, realizando chamadas interurbanas e internacionais. No Brasil, como em quase todo o mundo, o serviço era realizado por uma empresa pública, a Telebrás, e suas subsidiárias regionais. Datilógrafo. Até meados da década de 1980, quando começaram a chegar ao Brasil os computadores pessoais, os datilógrafos eram os profissionais encarregados de redigir documentos oficiais em instituições públicas e em empresas privadas. Reconhecidos por sua extrema habilidade e rapidez, os datilógrafos e datilógrafas eram requisitadíssimos em bancos, escritórios e órgãos públicos. Assim, a datilografia passou a ser uma das qualidades necessárias para inúmeras profissões. E para executarem sua função de forma mais eficiente, eram formados em cursos de datilografia em escolas especializadas espalhadas por todo o país. Mas não pense que a técnica desenvolvida pelos datilógrafos é apenas coisa do passado. O arranjo das teclas do teclado dos nossos computadores segue o design adotado nas máquinas de escrever. A popularidade desse layout era tão grande que a sua manutenção foi entendida como algo que facilitaria o processo de adaptação ao novo equipamento. E você, fez o curso de datilografia? Escreva para mim nos comentários. Ascensorista. Antes da invenção e introdução de grandes elevadores modernos que vemos nos shoppings e em grandes condomínios, esses equipamentos eram manuais e tinham operadores também conhecidos como ascensoristas. Essa profissão pode até parecer fácil, mas, na realidade, era uma tarefa difícil. Esperava-se que os ascensoristas tivessem excelentes habilidades de atendimento ao cliente para receber pessoas e um senso confiável de tempo para parar o elevador no momento certo, a fim de garantir que a pessoa chegasse no andar certo sem demora. Atualmente, essa profissão está se extinguindo aos poucos. Entregador de leite. O vendedor de leite é lembrado por pessoas que ainda estão na casa dos 40 anos. Esse homem era o responsável por bater de porta em porta, antes do amanhecer, para entregar o leite do café da manhã das famílias. Antigamente, não existiam sistemas avançados de refrigeração e métodos de preservação de alimentos. Em tal situação, o leiteiro geralmente entregava leite fresco às pessoas em casa. Ele trazia, além de leite fresco, outros alimentos, como ovos, queijo, creme e manteiga. Embora essa profissão ainda seja praticada em algumas regiões, não existe um leiteiro que forneça alimentos preservados devido a problemas de armazenamento, até porque, hoje em dia, todo mundo tem geladeira em casa. Acendedor de poste. A energia elétrica nem sempre foi uma realidade. E quando ela não existia ou ainda era muito precária,
homens tinham a função de acender as luzes dos postes, manualmente. Nessa época, as ruas das principais cidades do mundo ainda dispunham de um sistema de iluminação de lamparinas ou lampiões movidos a gás, óleo de baleia ou querosene. E já que eles precisavam ser acesos no final da tarde e apagados no início da manhã, era fundamental a profissão do acendedor de poste. Aqui temos a cena de um acendedor de poste no Parque do Anhangabaú, na cidade de São Paulo, no ano de 1938. Vendedores ambulantes. Antigamente, era comum os comerciantes percorrerem os bairros, cada um vendendo o produto de sua especialidade. Apesar de ser uma profissão antiga, ao invés de ser extinta, conseguiu se adaptar aos tempos modernos. Em seguida, temos duas fotos de vendedores ambulantes de pães doces e salgados. Naquela época, até o início dos anos 1980, os vendedores de pães percorriam as ruas das cidades com carroças para entregar pães nas casas. Os cavalos começavam a trabalhar bem de madrugada e tinham sininhos pendurados no pescoço que avisavam quando estavam passando. Aqui, temos imagens que retratam vendedores de frutas e verduras no ano 1895. Já esta cena mostra vendedores de doces, no final do século XIX. E nesta imagem, um vendedor de galinhas, no ano 1919. Limpador de trilhos. Estas imagens aqui mostram a extinta profissão de limpador de trilhos. Esse ofício era comum nas cidades que tinham linhas de bondes, como nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo. Além de observar eventuais defeitos ou problemas nos trilhos, eles caminhavam com um tambor de óleo nas costas para manter as linhas de bondes lubrificadas. Esta profissão hoje já está extinta. Telegrafista. O telegrafista foi, por muitos anos, o profissional responsável pelo envio e recebimento de mensagens codificadas muito antes do surgimento do telefone e da internet. Ele o fazia através de um aparelho denominado telégrafo, que foi um equipamento de comunicação inventado, em 1837, por um pintor e professor norte-americano chamado Samuel Morse. O aparelho utilizava a corrente elétrica para enviar pulsos que continham uma mensagem codificada em pontos ou linhas. O código utilizado na comunicação do telégrafo recebeu o nome de Código Morse, também inventado por ele. Jornaleiro. A figura do jornaleiro, ainda presente atualmente, passou por grandes transformações desde o início do século XX até os dias atuais. Naquela época, os jornaleiros já contavam com recursos como o cavalo, que acelerava seu trabalho, tornando-o mais eficiente. Todos os dias, os jornaleiros levavam as notícias do dia ao público, oferecendo de mão em mão os jornais nas ruas centrais das cidades. Geralmente, eles ficavam nas esquinas das principais ruas, gritando para anunciar e vender jornais. Hoje em dia, no entanto, eles ficam bem mais confortáveis em suas bancas. Nas fotos, pode ser visto que muitos vendedores de jornais antigamente eram crianças. E por fim, quem não se lembra do lanterninha de cinema? Antigamente, os cinemas contavam com um funcionário para guiar as pessoas até seus lugares com a ajuda de uma lanterna para iluminar o caminho. Daí, o nome da profissão. O lanterninha também era o responsável por fiscalizar as sessões, pedindo silêncio a quem fazia muito barulho ou algazarra dentro das salas. Era o terror dos jovens que iam ao cinema para namorar no escurinho. Uma curiosidade é que o cantor Elvis Presley, antes de se tornar famoso, também foi lanterninha de cinema. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal para continuar recebendo novos conteúdos como este. Até mais!